Então, João, para nós, é um... Por que João e por que João nesse tempo? Porque João foi o discípulo mais próximo de Jesus e eu sempre considero as palavras de João como uma flecha, né, de amor. João, ele tinha essa capacidade, ou ele teve essa capacidade de amadurecer como discípulo sem perder o amor, sem perder, ele conseguiu, obrigado, ser duro, firme, sem perder o amor. Isso é muito especial. João 9. Acompanhe comigo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus: nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva, aplicou aos olhos do homem. Então disse: vá se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos, os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele, outros diziam: não, apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu mesmo. Então, como foram abertos seus olhos, interrogaram-no eles. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. E eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Levaram os fariseus o homem que fora cego. Era sábado o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva. E os fariseus também lhe perguntaram como ele recuperou a vista. O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram os seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Respondeu os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Pergunte a ele. Ele tem idade, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois esses já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: idade ele tem, perguntem a ele. 24. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: eu já lhes disse e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma.
Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar e os expulsar? 35. Jesus ouviu o que havia expulsado e, ao encontrá-lo, disse: você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus: você já tem o visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse: sim, Senhor, eu creio. E então o adorou. Disse Jesus: eu vim a esse mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram dizer isso e perguntou: acaso nós também estamos cegos? Disse Jesus: se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa permanece em vocês. Gente, isso é um texto longo e nós estamos muito acostumados a ler só um versículo e pregar 1 hora. Isso é um perigo, porque a gente pode roubar do contexto o texto. E a nossa intenção aqui é ter uma percepção do contexto. Que o contexto faz sentido e está totalmente ligado ao que nós falamos na semana passada. Lembrando, para quem não estava, na semana passada falamos de João encontrando com aquela mulher adúltera, pega em flagrante adultério. E aqueles homens que a levaram tinham uma consciência a respeito de Deus, uma moralidade apenas religiosa. E eles, a relação deles era tão adúltera quanto o ato cometido por aquela mulher. Uma era um adultério físico e o outro um adultério espiritual, que na Bíblia significa a mesma coisa. E qual foi o perigo que nós fechamos na semana passada? O perigo de nós sermos apenas moralistas, religiosos e não viver esse encontro, e perceber esse encontro. Ai de nós, apenas um moralismo estético, uma religião estética. Isso cheira mal, isso cheira a farisaísmo. Né? E falamos também do discipulado para a vida e discipulado religioso. Discipulado para a vida é o que você alimenta de Jesus, dessa relação de Jesus, para viver a sua vida cotidiana. E o discipulado religioso é aquele que te dá uma performance na frente das pessoas que importam. Ai de nós também, porque Ele nos conhece mais do que nós conhecemos nós mesmos. E é disso que nós vamos continuar falando hoje. João 9 é uma continuidade de encontros que Jesus teve no mesmo lugar, no mesmo momento, a festa dos tabernáculos. Falei semana passada, o que era essa festa? Anualmente o judeu saía da sua própria casa, do seu conforto, fazia uma cabana no deserto, levava toda a sua família e ficava 7 dias hospedado, acampado na cabana. Para quê? Para que ele não perdesse a consciência de simplicidade e da vida peregrina que ele tem, a destino da verdadeira vida que é Israel, que é novo céu, nova terra, a terra que mana leite e mel, que para nós hoje o Novo Testamento é o reino que há de vir. Então é mais ou menos isso. Vocês estão muito seguros nas suas próprias casas e eu quero anualmente tirar vocês desse conforto para que vocês não percam de vista a viagem peregrina que eu tenho até o novo céu e a nova terra. Foi isso que Jesus foi falar na festa dos tabernáculos. Jesus está nessa semana ainda, ou seja, está acontecendo a festa, e ele vai até um lugar próximo à região que ele encontra com aquela mulher, e ele encontra com um cego de nascença. Por que é importante, e esse milagre é o milagre mais documentado na Bíblia? Porque ele registra, foi o único milagre documentado em todos os evangelhos, que o único que poderia operar esse milagre é o Messias verdadeiro. Houve vários Messias antes do Messias verdadeiro.
várias pessoas que se intitulavam o Messias. Então a gente fez um estudo uma vez de quantas profecias que esses falsos Messias conseguiram cumprir. Nós achamos o que mais conseguiu cumprir, cumpriu 7. 7 profecias de Isaías foram cumpridas por um homem lá, que eu esqueci o nome. Pra você ter uma ideia, ele tinha uma varinha que riscava o chão e chovia aonde ele riscava. Então ele tinha de fato, tinha poder sobre ele. Mas ele cumpriu 7. Jesus cumpriu 60 profecias de Isaías. E o único Messias em toda a história de Jerusalém que curou o cego de nascença foi Jesus. Então é importante esse registro para nós, porque ele é inerrante na afirmação que aquele homem era o enviado, o Messias. Na crença comum, se dizia que por que só o verdadeiro Messias podia curar um cego de nascença? Porque o cego de nascença nasce em pecado. Ele cometeu algum pecado, ou seu familiar cometeu algum pecado, e ele nascer cego é uma maldição que está sobre ele. E apenas Deus pode reverter uma maldição divina. É assim que eles acreditavam. Se um cego de nascença nasce em maldição divina, o único que pode reverter uma maldição divina é a pessoa do próprio Deus. Claro, isso era uma crença comum. Por exemplo, quando eu lembro do nascimento de Rebeca, que teve 2 filhos, Rebeca casou com Isaac, teve Jacó e Esaú, não é isso? Sim ou não? Esses 2 filhos tinham uma crença que eles lutavam no ventre para ver quem nascia primeiro. Então tinha uma ideia de já nascer amaldiçoado. Um nasceu abençoado, o outro amaldiçoado. Isso já era uma cultura popular do judeu pensar assim. E quando eles olham esse homem cego, falam: quem pecou? Ele ou seus familiares para que ele nascesse com esse defeito? Jesus fala que nenhum nem outro. Foi para que se manifestasse o que ele estava fazendo naquele tempo. Ou seja, precisava, na rota da vida de Jesus, ter um cego de nascença, para que o testemunho fosse inerrante que ele era o Messias enviado. Da vista ao cego, pessoal, também era conhecido como uma obra criadora de Deus. Porque se você nasce sem visão, e quem te dá a vida é Deus, quem te dá todos os órgãos, o funcionamento de todos os órgãos é Deus. Se você nasce sem uma visão ou sem um órgão, o único que pode te dar é aquele que te criou. Então tinha essa perspectiva de obra criadora de Deus, aquele que operasse esse milagre de curar um cego de nascença. Eu estou falando isso e parece, meus irmãos, que a luz está voltada unicamente para esse cego de nascença. Mas a compreensão que eu quero trabalhar com você hoje é um registro de 2 tipos de cego. De fato, aqui tem um cego de nascença, um cego físico. Mas de fato também tem pessoas religiosas cegas, que não tinham mais a capacidade de perceber que o Messias estava entre eles, no dia a dia. De um lado eu tenho um homem naturalmente cego, fisicamente cego, e do outro lado eu tenho homens espiritualmente cegos, mesmo que muito conscientes do que estavam vendo. Isso é um grande perigo para nós. A vida do cristão, Eu já sou, já sei, já faço, já li, já vivi, já tenho, já alcancei. E aí a gente vai caindo num distanciamento de relação. E isso vai ficando cada vez mais insensível. E aí Jesus daqui a pouco está presente, ou estava presente no seu quarto perceptivelmente, agora deixou de ser percebido, deixou de ser visto. Antes você via alguma coisa acontece na sua vida, eu quando me converti,
eu costumava acreditar na conta de Deus aquilo que era benesses. Então, não foi Deus, não foi Deus que enviou a Rebeca, foi Deus que me deu um filho. Aí a gente vai achando que vai amadurecendo e para de colocar a percepção, né, os olhos na bondade, que é Ele que está proporcionando isso também. Isso é um grande perigo para nós. David, mas parece uma mandinga, né, que Jesus fez, cuspiu no chão, pegou barro, passou no olho. Não, não foi mandinga nenhuma, não foi macumba. Jesus precisava, pessoal, de um motivo para enviar aquele homem a um tanque chamado Siloé, que significava enviado. Quem era enviado? O Messias. Messias significa enviado. Então é um trocadilho para que Jesus achasse oportunidade para enviar aquele homem para lavar na onde tinha água corrente mais próximo, que era em Siloé. Siloé, na festa dos tabernáculos, estava lotado de fariseus, saduceus e principalmente sacerdotes. O que Jesus estava querendo dizer então? Eu vou achar um motivo para revelar publicamente para todos que eu sou o enviado de Deus. E nada melhor do que enviar esse homem para um lugar onde os religiosos estariam, os leprosos estariam, a mulher adúltera estaria, todos estavam no mesmo bairro, vamos dizer assim. E Jesus envia esse homem para lá. Ele precisava de um motivo para enviar esse cego a um lugar onde tinha principalmente sacerdotes que achavam que conheciam Deus. E o objetivo, então, era abrir os olhos daqueles que julgavam já conhecer Deus. Interessante isso. Esse é um dos maiores perigos para nós que estamos aqui com o microfone na mão. Ou que somos sacerdotes, né, como consciência hoje, um sacerdócio real, não apenas de alguns ungidos, mas todos nós chamados para servir, de achar que a gente já conhece bastante, já se relacionou bastante, já sabe o bastante. E a nossa relação entra numa ideia de cegueira da pessoa de Jesus. Às vezes eu vou ouvir alguns colegas que eu os ouvia antes com tanta paixão nos olhos, e parece que o conhecimento, aumentou o conhecimento e perdeu a paixão dos olhos. Eles são homens com uma mente maior, mas com os olhos mais tapados para Jesus. Pode isso acontecer? Pode. E é isso que Jesus está tentando ensinar para esses sacerdotes aqui. Vocês conheceram tanto a respeito de mim, mas eu estou aqui na frente de vocês e vocês são incapazes de reconhecer que apenas o Messias poderia curar um homem cego. Apenas o Messias poderia ter pensado em enviar esse homem para um tanto que chama enviado, Siloé, enviado e enviado sou eu. Basicamente, eu quero alcançar você com as suas dificuldades de perceber Deus na sua vida. No fato dele ter colocado pessoas e tirado pessoas. No fato dele estar na sua vida com ou sem doença. Com ou sem filho. Com ou sem dinheiro. Entende isso? Não é mais uma consciência apenas de benesses, mas é uma vida. E vida com marcas de queda é uma percepção que ele está no momento bom e ele está no momento ruim. David, mas por que então que a gente peca? E eu já te explico. Você só consegue pecar porque em algum momento você aperta um botão e acha que ele não mais está presente. Sim ou não? E para alguém que experimentou salvação, pecado é uma escolha. 5 segundos antes de você cometer aquilo, você tem plena consciência do que você vai fazer se um dia você experimentou a verdadeira luz. Você não mais é obstinado. Você não enfia o pé todo dentro da jaca.
É tipo assim, seu pé fica meio dentro, meio fora. Começa uma crise, porque antes você enfiava o pé todo na jaca e nem sabia que era jaca. Agora você sabe aonde está a jaca. O seu pé está querendo ir para aquele lugar. É ou não é isso? E fica aquela luta, eu faço ou não faço? E se você só consegue fazer o pecado, ou cometer um pecado, ou um deslize, ou um tropeção, que você em algum momento escolhe ceder à vontade da sua carne, naquele momento, o que você está pensando e comete pecado. Uma das maiores dificuldades da espiritualidade cristã é essa consciência que ele está o tempo todo. As pessoas mais maduras espiritualmente que eu já conheci não eram as que sabiam mais de teologia. Eram as que tinham uma profunda consciência que Jesus estava presente. Sabe aquele negócio que te constrange? Uma vez eu fui acompanhar acho que o Claudinho, a galera lembra disso, quando a Juliana gravou com o Shed. Lembra disso? Russell Shed, aquele velhinho. Você estava lá, não? A gente foi gravar, eu fui levar eles. Ele é um velho já. E aí fizeram uma pergunta simples para ele. Assim, qualquer pessoa formada em teologia conseguiria responder bem. E todo mundo ali sabia que ele sabia responder. E ele, numa profunda humildade, posso pensar. Ele respirava assim, deixa eu consultar o Espírito Santo aqui. Aquilo me marcou tanto, porque ele é um homem que sabe muito, mas a sabedoria dele estava na consciência que Jesus estava ali. Isso é lindo. E é disso que nós queremos compartilhar hoje. Ao longo da história, Deus ele achou formas de se revelar para nós. E a minha intenção é que você vá embora hoje desistindo da possibilidade de você não se relacionar com Ele. A ideia é de trazer provas incontestáveis que Ele está vivo e agindo na sua vida e na minha. Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer um resumo de como vou tentar fazer esse resumo de como Deus se revelou, de Gênesis a Apocalipse para nós. Vou ficar aqui até umas 4, 5 da tarde e a gente vai conseguir. Bom, primeira forma de revelação de Deus, estava falando com a Damares antes de começar. A primeira forma de revelação de Deus é o que a teologia chama de revelação moral. O que é isso? Existe uma consciência dentro do ser humano, uma intuição a respeito do divino, de qualquer ser humano. E no mínimo do caráter divino. E isso traz um senso de certo e errado. Mesmo uma pessoa irreligiosa tem inatamente dentro dela uma consciência de certo e errado. E a Bíblia trata isso lá em Eclesiastes 3:11, falando assim, olha, Deus colocou no coração do homem o desejo pelo eterno, antes que esse homem pudesse saber o que Deus tinha feito. De antemão, Deus tinha feito. O que é isso? Deus colocou uma bússola dentro do coração da Érica, e essa bússola tem um norte, e esse norte é Deus. Então, se ela a rota dela não achar esse lugar, ela vai colocar alguma coisa nesse lugar para adorar como Deus. Mas há uma inclinação humana a divindades, a pessoas, a coisas, a materialidade, a qualquer outra realidade que ocupe esse lugar de adoração do divino. Mesmo uma pessoa que nunca experimentou Deus, ela tem uma inclinação a adorar alguma coisa. Quem colocou isso? O próprio Deus. Tem um autor que eu gosto muito, Viktor Frankl. Ele foi... ele passou pelo nazismo, né?
Ele ficou preso e conseguiu sobreviver naquela época do nazismo, e ele escreve alguns livros. Ele é psiquiatra, psicólogo, algo assim. E ele diz o seguinte, olha que legal, ele falou assim, olha, isso tese dele, tá? Ele falou assim, ó, tem um artigo dele que fala que foi introduzido no mundo científico a consciência de uma fé inconsciente. Parece uma consciência de uma fé inconsciente, mas não é um duelo de palavras, não. É mais ou menos o seguinte, existe dentro de cada ser humano uma inconsciente transcendência, ou seja, ele sabe que não é só isso. Ele sabe que a vida não é só para aqui, ele sabe que a vida não é possível que é só isso. Se a vida de fato é comer, beber, dormir, não é possível. Olha o que ele fala. Ele fala que a religião é um fenômeno a ser considerado pela psicologia, e ele descobriu religiosidade latente dentro de pessoas que nunca se declararam religiosas. Muitas vezes por sonhos, ou hipnose, ou procedimentos que ela manifestava a religião sem, quando em consciência, professar a religião. Interessante isso. É uma tendência inconsciente para Deus, o que Franklin chamou de inconsciente de relação com Deus, ou presença ignorada de Deus. Olha que legal. A primeira coisa que nós podemos constatar que Deus é e existe é que Ele colocou esse desejo dentro de nós. Existe uma consciência moral. Eu vou traduzir mais para os nossos dias. Se eu tenho um cara que saía com 3 ontem e dormia numa cama variada com 3, se ele experimentar qualquer vestígio do verdadeiro Deus, no outro dia ele pode até deitar com 3, mas não será a mesma pessoa que está deitando com 3. Entendeu isso? Alguma coisa acontece. É como se a bússola dele parasse num lugar e aquela consciência moral ficasse puxando ele porque é certo. E mesmo que ele não consiga fazer o que é certo, ele sabe que está errado. Legal isso, né? Então isso é a primeira prova que Deus é o Deus Criador. Ele é o nosso Deus e Ele está interessado, né, nesse norte, nessa bússola encontrada. Segunda prova da revelação de Deus é o que a gente chama de revelação natural. Um dia a Lídia do Bruno, esposa do Bruno, estava muito cansada e eu sugeri, eu quase bati neles para eles fazerem uma viagem. Vocês vão viajar. Ah, mas dinheiro se vira. Vão viajar, vocês estão precisando e tal. Eles, beleza, foram para a Argentina, Bariloche, no frio. Fraquinho. Facinho. Mas juntaram dinheiro até 5 anos, fizeram uma caixinha lá, tiraram, quebraram o cofrinho e foram. E aí quando ela chegou, ela era outra pessoa. Aí eu cheguei para ela, Lídia, o que aconteceu nessa viagem? Ela falou assim, aconteceu mesmo, vou te contar. Teve uma manhã que o Bruno saiu para correr, eu abri a porta do quarto do hotel, tinha uma mata na minha frente. Eu saí para essa mata, abri os braços e chamei Deus. E quando eu olhei para a natureza, Ele estava lá. Ele começou a se revelar para mim na nuvem, na folha, no fruto, na árvore, na planta verde, na beleza da cor. Eu não olhava o céu, tinha anos que eu não sabia o que era olhar para o céu. Eu olhei para o céu e vi Deus. Ela voltou, meus irmãos, uma outra pessoa, pelo simples fato de contemplar aquilo que Deus criou, o natural.
Mesmo no Antigo Testamento, Deus jamais ficou sem testemunho na terra. Por quê? Porque se Ele é o Deus criador de todas as coisas, Ele pode ser visto por meio das obras que Ele criou. Consegue ver isso? Gente, eu vejo eu fazendo os móveis lá com madeira. O Paulo outro dia me ligou e falou assim: Deide, eu estou numa obra aqui, os caras estão demolindo um assoalho. Eu acho que a madeira é boa. Você quer? Eu falei: quero. Aí ele tirou para mim uns filetes assim, ó, de 1 metro. Levou para mim. Aonde era assoalho, né? Então estava preto. Muito desgastado, furo, aquela coisa de madeira de demolição. E eu, particularmente, amo. Parênteses, vou vender meu peixe. É um reuso. Você não está jogando fora. Você não está sujando o ambiente. É um reuso. Segundo, tem marca, tem história. Alguém já passou, alguém já usou. Terceiro, é a possibilidade de você dar vida nova a algo que não tinha beleza mais. E aí, beleza, peguei aqui e passei na máquina. Quando tirou aquela camadinha fina, apareceu os veios da madeira de novo, era a peroba rosa, a madeira mais valorizada na decoração de marcenaria fina hoje. Aí eu fiz uma mesa com ela, mandei para o Paulo, falei: as madeiras que você mandou para mim. Ele falou: não acredito. E quando eu estava passando ali, Deus falando assim comigo: imagine que isso aqui é o Hilton. Tá? Ele pode estar todo assim. Se ele passar nesse processo comigo, sai de outro jeito. Tem beleza de novo, recobrada, tem história, tem marcas, mas tem história. Não é MDF, né, pessoal? Vocês vão lá e escolhem a cor no computador, o cara aperta o botão, sai a máquina, sai aquele perfeito, assim, sem nenhuma marca. Aí eu vendendo peixe. Deve tomar. E você ter essa consciência do divino, né? Romanos 1,19 fala isso também. Romanos 1,19 fala o seguinte: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, o primeiro senso de revelação de Deus é esse moral que Deus coloca dentro de nós. O segundo é pela obra da criação dele. É quando nós contemplamos isso, nós contemplamos Deus. Tem uma história que eu e o Bruno costumamos a contar na matéria de panorama bíblico, de Albert Einstein, que recebe um estudante, e ele estava debatendo com esse estudante a respeito da criação. O estudante não acreditava que Deus era o criador de tudo, e aí o Einstein falava assim: tá, e você acredita em quê? Ele falou: não, eu acredito puramente no Big Bang. Foi uma explosão, tudo aconteceu assim, explodiu e ficou desse jeito. Tá bom, eu não acredito nisso, mas tudo bem. E dizem que numa manhã seguinte, esse estudante foi até o escritório e o Einstein colocou um globo em cima da mesa dele, no centro da conversa, né? E ele chegou e falou: ó, que legal! Quem colocou isso aqui? Quem fez isso? Ele falou: não sei. Eu estava dormindo, ouvi uma explosão, quando eu acordei, estava pronto. Ou seja, a criação, quando contemplada, comunica que há uma mente inteligente por trás, que nos faz injustificáveis da não percepção de Deus. Você falar que Deus não está agindo na sua vida, você tem uma árvore do seu lado, que é o testemunho vivo que ele está vivo, mantendo a criação dele. Entende isso? Nós somos puramente indesculpáveis quando entramos nessa cegueira de relação com ele.
Por quê? Porque moralmente ele está dentro de nós e a natureza comunica que ele está. O Igor Miguel fala do fenômeno de uma flor desabrochar. Que se Deus não quiser, ela morre antes. Ela mingua. Mas, de cada pétala que abre, ele diz, abra-te. Livres. É um Deus revelado na criação. Somos indesculpáveis ou não? Somos ou não? O fato é que a perfeição do universo aponta para uma inteligência para muito além de nós. Foi Ele mesmo que pensou essas coisas, foi Ele que nos criou. Isso não é contraditório ao Big Bang. O Big Bang pode ter acontecido e também Deus criar todas as coisas, então não são divergentes. Mas fato é que essa é a segunda prova que você não deveria questionar a presença dele. Terceira, é a revelação histórica de Deus. Quem não tem história não tem vida. Qual que é a beleza dos 40 anos? Os 40 anos. Porque são 40 anos de história. Dores, lutas, desafios, segundas chances, terceiras chances, quartas chances. E Deus também foi assim. Deus não veio do nada e falou, isso aqui é uma história, vocês vão seguir esse manual. Deus foi construindo a história dele mediante a relação dele com pessoas que acreditavam que ele era Deus. Olha que legal isso. Então ele poderia ter jogado um livro completo lá do alto, um manual de vida, e falado assim, sigam isso. Mas não foi isso que ele fez. Olha o que Deus fez. Deus estabeleceu ao longo da história relacionamento com pessoas. E interessante que a cada porção, ou cada pessoa que tinha relacionamento com esse Deus, eles declaravam que era o mesmo Deus, ou seja, muitos deles falavam, não, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus que falou com Moisés, falou comigo. Ou seja, parece que Deus tinha uma forma peculiar de falar, que mesmo falando a homens em diferentes tempos, tudo era ligado à mesma história. Tem um teólogo, Carlos Mestre, que fala que o Novo Testamento, a descida do Espírito Santo em Atos, capítulo 2, é como se descesse o fogo que acende um cordão de pólvora que liga toda a história de Deus desde a criação do mundo. Quando o fogo desce, as coisas ficam claras e é perceptível o Deus que conduziu a história. Quer ver isso? A Bíblia cristã protestante tem 66 livros. A católica 73. Mas vamos a nós. 66 livros escritos por quantos homens? Sabe, mais ou menos? Não sabe, não vale. 40 homens num período de 2000 anos. Então pensa comigo uma coisa. Um homem escreve uma coisa, outros 39 escrevem outras coisas num período de 2000 anos de diferença, não é década, não é século, é 2000 anos de diferença. E quando esse livro é organizado, que nós chamamos de Bíblia, há uma coerência do começo ao fim. Quem poderia fazer isso? Se não fosse a revelação histórica de Deus, e Deus querendo te provar para você não ter dúvida que Ele é o governador da história. E eu costumo fazer isso, vou fazer mais uma vez aqui para te constranger a ler sua Bíblia, né? Olha bem, olha bem. Apocalipse, capítulo 3. Até final do capítulo 3. Quando você lê sua Bíblia, tudo isso aqui, tudo isso aqui é história do que já aconteceu, sim ou não? De Gênesis a Apocalipse, capítulo 3, são as cartas às 7 igrejas, são igrejas que existiam. Então, foram cartas direcionadas pelo apóstolo João para igrejas que, daquele tempo, a partir de Apocalipse, capítulo 4, é a visão de João do que há de vir. Mas então, até Apocalipse 3, tudo aconteceu, sim ou não? Tem dúvida?
Por que que muitas vezes a gente vive com dúvida que isso aqui não vai acontecer? E se a gente vivesse com profunda consciência que isso aqui vai acontecer, a gente viveria diferente. Sim ou não? Você percebe que assim como a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, uma imbecilidade se renova a cada manhã? E você acha que o mundo gira em torno de você, né? Que Deus não está vendo? Que Ele não é dono da história? Só falta isso. Mais uma vez, o Deus que fez isso, falta só isso. Isso deveria mudar nosso rumo de vida, assim. Nosso jeito de viver o dia a dia. Nosso jeito de comprar, de vender, de cuidar dos nossos filhos, de honrar nossa família, de desejar coisas, de falar não para coisas. Sim ou não? Voltando à Bíblia. Então pensa comigo. Um livro escrito por 40 homens em milênios diferentes que faz sentido. O livro mais vendido da história. E se eu pudesse resumir a história desse povo que Deus escolheu para se revelar a Ele, é o povo de Israel, o povo judeu, o povo hebreu. Hebreu significa em peregrino, né, encaminhado. Eu poderia dizer o seguinte: Abraão, Isaac, Jacó, 12 filhos, um filho especial chamado José, e nesse lugar, Egito, chamado José, se revela um homem chamado Moisés, que recebe as tábuas da lei e organiza aquela cultura num estilo de vida revelado pelo próprio Deus na lei, na Torá, no Pentateuco, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, olha como que Deus pensou, que a gente chama, a teologia chama de força centrípeta. Eu vou escolher um povo, é muito mais fácil e pedagógico. A Rafa tem a manha total nas roupas, viu, gente? Se vocês quiserem, toque, style. Trabalha com isso. Maior grife da França, aí tá vindo contratar ela. E não foi à toa. É como se ela fizesse o seguinte: ó, em vez de eu te falar, eu vou lá trazer algumas peças que eu vou te vestir para que você veja como deve ser. É mais ou menos isso que Deus fez. Eu vou escolher um povo. Esse povo vai receber a minha lei, vai receber meus ensinamentos, e à medida que eles forem vivendo, os povos em volta vão ver que eles são diferentes e vão chegar para perto para conhecer a revelação desse Deus, e é esse Deus de todos os povos, não somente daquele povo. É a força centrípeta, é a atração. Para depois força centrífuga, para enviar, para ir para fora. Foi isso que Deus fez quando escolheu um povo. Ah, mas é porque o povo judeu... Não, ele escolheu um. E foi aquele povo. E é interessante que quando Moisés recebe as tábuas da lei no Sinai, ele fala: o mesmo Deus que falou com Abraão, que falou com Isaac, que falou com Jacó, agora está falando comigo. Como é que ele sabia que era o mesmo? Porque havia uma coerência nos argumentos, na história, na personalidade do Deus revelado. Então não é qualquer Deus. É um Deus que tinha gosto. Por exemplo, Deus institui as festas. Né? Na tradição judaica existem as festas. E para que as festas? As festas marcavam estações e épocas específicas de celebração para que aquele povo pudesse, no momento da festa, contar de geração em geração a revelação daquele Deus. Então, festa dos tabernáculos. Quando o Claudinho pegasse as crianças, fizesse uma barraca do lado de fora e dormisse lá com elas, aí os meninos iam perguntar assim: papai, por que você está fazendo isso? Ele falava: estou fazendo isso. Por quê? Porque nós somos peregrinos em terra estranha. Nós podemos até viver nessa casa, mas a nossa casa é uma casa celestial. Nós estamos indo para lá. Não se apegue muito a essa. Mais ou menos isso. E por quê? Porque não existia computador livre para
Então era uma tradição oral. Mas é maravilhoso perceber que essa tradução oral tem uma coerência de personalidade. Ou seja, é um Deus que foi reconhecido falando com 1, com 2, com 3, com 4, com 10, com 20, com 50, mas falando no mesmo caminho, de um mesmo coração. Então Deus fala através de uma história, e essa história revela quem ele era, e essa revelação revela a identidade dele e que ele desejava para o seu povo. Terceira prova incontestável que você não deveria duvidar, que Deus está presente. Um Deus que pensou em formar um livro para nós, 2000 anos, inspirando 40 homens, ele não estava brincando com o projeto dele, não. Sim ou não? Ele sabe onde quer chegar. Às vezes nos falta fé suficiente naquele restinho que falta. Não é isso? Mas ele sabe onde quer chegar. Quarta revelação de Deus. O Messias. Eu não sei se para você é fácil isso, mas para mim nunca foi fácil e é um desafio. Imagina você vivendo na época que Jesus se manifestou como Deus encarnado. Vamos esquecer que ele já veio, supondo que ele esteja aqui. Vou pegar o mais santo aqui no nosso meio, o Fernando. É muito quebrando Jesus no meio, né? Vou pegar o mais santo do nosso meio, Fernando. Imagina o Fernando vindo para a nossa reunião na sinagoga, supondo que aqui é uma sinagoga, né? Aí a gente está aqui pregando a lei, lendo a lei, falando, não, a gente tem que... semana que vem tem festa dos tabernáculos, cada um leva o seu cordeiro lá, vamos fazer o sacrifício. Beleza, pessoal, beleza. Aí o Fernando levanta e fala assim, ei, não vai fazer mais isso não. Eu farei isso na cruz. Eu sou o Messias. Você acha que isso foi fácil para quem estava vivendo naquela época, pessoal? Seria fácil para você hoje? Então, quando a gente olha para os fariseus descendo a lei de Jesus, a gente tem a tendência de achar assim, uns idiotas. Mas cuidado, havia uma cegueira. E é o mesmo tipo de cegueira que nos contamina hoje quando a gente tem dificuldade de viver o básico. Com a plena consciência de tudo que ele fez, a gente ainda vive contrário ao que ele quer. Entende isso? Mesmo com ele presente, a gente acha que ele não está presente. Com todas as provas cabíveis, esses argumentos que eu estou trazendo para vocês hoje. Mas agora pensa comigo num Deus que pensou tudo isso e no final virou e falou o seguinte: eles não estão entendendo, eu vou ter que mandar, desde antes da fundação do mundo, ele planejou isso, mas eu vou ter que enviar o meu próprio filho, um Deus encarnado lá, para ver se eu... É mais ou menos aquela professora assim, não entendeu ainda, meu filho? Vou desenhar para você. Mais ou menos isso. E ele desenha uma pessoa chamada Jesus, envia ele e fala, esse é Deus. Tudo o que você quiser saber a respeito de Deus, depois do envio de Jesus, pode olhar para Jesus, que ele é Deus. Não há nada a se dizer sobre Deus que Jesus não tenha exemplificado como Deus. E isso é lindo, sabe por quê? Porque quando você vai estudar isso, nós só poderíamos ser redimidos da nossa queda em Adão, humana em Adão, para que ela se tornasse legítima, ela precisava acontecer também com característica humana. Se Deus envia um anjo, o diabo ia chegar para ele e falar assim, peraí. Você está falando que está querendo redimir seres humanos. Aí você me manda um anjo celestial para morrer na cruz? Não faz sentido nenhum. Você tem que enviar um homem de dores, de pele, de carne e osso, que vai ser tentado, que vai sofrer, e que em tudo isso ele não pode pecar. Porque aí sim ele vai conseguir redimir a humanidade. Percebe isso? Então é difícil para nós reconhecer um Jesus humano, pessoal? Sim ou não? Para mim é muito difícil. Que Jesus foi no banheiro, gente.
Difícil demais. Que Jesus fez mesa, cadeira, que trabalhou, que ralou a mão, que ralou o joelho. Mas foi isso que Deus fez. Dois fatos lindos sobre o testemunho de Jesus sendo Deus. No batismo de Jesus, apareceu uma voz do alto que diz, audível, tá? Não foi só Jesus que ouviu, não. Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Então, o próprio Deus falou do céu, este é. Por que a gente não acredita? Na transfiguração, ele está sendo transfigurado, a voz aparece de novo, e aparecem mais duas testemunhas. Quem lembra? Moisés e Elias. Moisés representa o quê na Bíblia? A lei. E Elias? O maior dos profetas. A lei e os profetas testemunhando que ele é Deus. Então, a mesma voz pronunciada sobre Jesus é a mesma voz que pronuncia que ele é o Filho de Deus. Então, qual é a quarta prova que ele está? O Messias. Você acha que Deus arriscaria o seu próprio filho à toa? Qual é o seu valor? Um dia lá em Estrolândia, eu estava mais doidinho na época. Nesse momento, eu peguei o Pedro, peguei uma faca, fiz um altar. Aí a Vani, olha o olho da Vani. Vamos ver se esse povo tem fé mesmo. Naquele momento ali, naquela hora do sacrifício, que Deus pediu Isaac, o que aparece para que aquele Isaac ali fosse poupado? Vocês lembram? Um cordeiro, lá fala arbusto, né? Preso nos arbustos. E arbusto ali é caule de rosas. Quem é o cordeiro que seria preso num caule de rosas e morto 2000 anos depois daquele dia? Então havia um apontamento desde antes da fundação do mundo do envio do Filho. E a gente tem dificuldade de acreditar nisso. Para encerrar, quarto, é o que a gente chama de revelação especial. Não sei se já aconteceu isso com você, mas, por exemplo, tem dia que eu estou tanta raiva nesse livro, eu jogo ele na parede, jogo ele no chão, xingo ele, escondo ele. Por quê? Porque tem dia que eu leio e não acontece nada, mas tem dia que eu leio e um negócio pula daqui de cima e me põe na parede. E fala assim, que hora que você vai mudar, hein? Que hora que você vai deixar de ser esse babaca? Que dia que você vai ser quente, deixar de ser morno e frio? Acontece com você, não? Acontece. Às vezes eu estou lendo um livro, tem um que a Thaís me deu do pastor, pelo amor de Deus, até hoje eu não consegui acabar porque eu tomo ódio dele e volto. Mas é tanta paulada que eu leio e eu falo, não queria ler isso não. Acontece? Por quê? Porque sabedoria é você ter coragem de tomar para si aquilo que deve. Não é isso? Mas esse livro aqui, gente, carrega, ele não é místico, tá, pessoal? Isso aqui não tem nada de místico, é um livro. Mas o que está escrito aqui, eu já vi mudar a vida de pessoas. Já vi mudar histórias. Essa baiana aqui, ó. Hoje eu falei para ela, história bonita que Deus escreveu na sua vida. Você consegue ser grata disso? Perguntei para ela, foi? Você podia estar onde agora, Damaris? Você está sonhando com a sua família, você está se preparando para ter uma casa, um lar, um esposo, alguém para cuidar de você, que te respeita. Vice-versa, você vai cuidar deles, vocês vão ser da terra uma amostra do que Deus será para sempre com a tua igreja. Olha que coisa linda. E você podia estar onde agora, minha filha? Você podia estar acordando, drogada, dopada na cama de sabe lá Deus quem.
Esse livro eu já vi libertando usuários de crack. E usuários de crack, pessoal, tem especialistas que sabem mais do que isso, mas pelo pouco que eu sei, o negócio não é ruim não. Se fosse ruim, não segurava tanta gente. Dizem que o negócio o prazer, o ápice do crack é 8 vezes mais intenso do que o orgasmo. Por isso que o cara abandona a mulher dele, o esposo, a esposa, que é as coisas mais fáceis. E outra, que privilégio fugir da realidade da vida, da dureza da vida, né? E morar num lugar onde não tem problema, você fica lá. Não é isso? Quem não quer isso? Mas esse livro tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa aqui, pessoal. E isso deveria ser para nós um testemunho assim. Ele está presente, porque ninguém que vende um carro zero e te dá um manual não quer o seu bem. Deus nos deu um manual de vida apontando para a vida eterna, com promessas ainda a se cumprir, e nós ainda questionamos se ele existe, se ele está presente, se ele está vendo o LGBTQ, não sei o que, não sei o que. É claro que ele está presente. É claro que ele tem o governo das nossas vidas nas suas mãos. É claro que ele é o dono da nossa história. É claro que ele está escrevendo. Mesmo que tenha os nossos parágrafos, ele tem a história. Pode ter as nossas vírgulas, mas ele tem o ponto final. Entende isso? E o que eu tenho percebido no nosso meio é falta de aquecimento de fé, de percepção que ele é, que ele está, que ele precisa, no mínimo, ser reconhecido como presente. Nas nossas músicas, ele precisa ser reconhecido estando. Quando nós cuidamos dos nossos filhos, dos nossos afazeres, quando a gente investe em alguma coisa, ele precisa ser reconhecido como o que é o dono de tudo. Nele, por ele, para ele, deve ser todas as coisas. Pastor, mas o que tem a ver essa história toda com os cegos? Simples. Esses sacerdotes sabiam de toda essa história e continuaram vivendo, rejeitando enxergar Jesus como seu rei, como seu rei soberano. Eles simplesmente colocaram Jesus como uma possibilidade. Se der certo, beleza. Se não der certo, meu amigo, eu queria te desafiar essa manhã a pegar sua razão, seus questionamentos, e colocar sob, abaixo do reconhecimento das provas incontestáveis que Jesus é o Messias. Ele vive, ele está vivo, ele está no nosso meio. David, mas há então limites talvez para a nossa razão, porque esses homens começaram a questionar a sua razoabilidade dele ser o Messias. Ele tem espaço para isso? Tem, você pode questionar, mas ele não precisa te provar isso. Ele não precisa provar mais nada para ninguém. Cuidado para que você não entre nessa vibe de se relacionar com Jesus criado a sua própria imagem e semelhança. Se der certo, foi Jesus. Se der errado, foi o diabo. Nunca tem você no processo. Cuidado, isso é religião. Que nós não sejamos como esses homens desapercebidos de Deus e do que Ele está fazendo hoje. Esses dias eu cheguei em casa, depois do trabalho, e peguei o Timóteo cantando no banheiro, tomando banho assim. Só quero ver. Tá. E eu não entrei, né? Fiquei lá.
Aí fiquei imaginando assim, se eu tivesse tido essa oportunidade, desde a infância, onde esse menino pode chegar, gente? Onde os nossos filhos podem ir? Pastor, mas o mundo está muito estranho. Se ele for para a faculdade LGBT, é lá que ele tem que ir, meu amigo. É lá com o meu apoio, com o seu aval, com o nosso suporte, com o suporte da igreja. É nesse lugar que ele vai levantar como uma luz. Entende? Mas tem muita escuridão. Mas um faixinho de luz no meio de umas trevas. É para lá que eu tenho que enviar o Pedro. Desde pequeno, ó. Sabe o que eu sonho, pessoal? Um dia nós juntar os nossos filhos aqui e começar a orar pelos destinos deles com um mapa de problema do mundo. Bruno traz o mapa dele. A Thaís traz. E nós temos coragem de dispensar das nossas mãos, porque não são nossos, enviando-os com flechas para acertar um alvo, como tochas vivas, iluminando áreas escuras desse mundo. O contrário disso é a gente, é meu, entendeu? É bonitinho. Não pode sofrer. Não pode questionar a teologia deles. Tem que ouvir só. Não é minha, não. Isso é cegueira, pessoal. Que Deus abra os nossos olhos a fim de ver que Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo amanhã. David, mas está tudo dando errado. Sabe aquele exemplo da coxa de retalho? Todo mundo já ouviu essa, né? Você vai na casa de um artesão, ela está fazendo a coxa e tem um quadro. E se você chegar pelo lado, vendo o tapete do lado de cima, você vê tudo certo. Mas se você entrar por outra porta e ver pela parte de trás, é uma bagunça. Não tem harmonia nenhuma. Sabe o que eu vejo? Nós enxergamos com muita catarata. E a gente não consegue ver a beleza do que ele está construindo, mas ele está construindo. A gente vê a coxa de retalho, o fundo, o difícil, o feio, a remendo, o que está sobrando, aquelas pontas, tudo. Entendeu isso? Mas do lado de cá é uma obra. De preferência, uma obra testemunhal que ele é. Que ele foi na nossa vida, que ele é na nossa vida, e ele continuará sendo um testemunho. E eu fecho lembrando de um outro cego, Bartimeu. E eu lembrei disso quando estava estudando isso aqui ontem, porque a última vez que eu tive com o Gregório McNutt, foi no CTM, e ele pregou sobre Bartimeu. Eu fiquei tão tocado por aquilo, que eu cheguei no final chorando, pedindo a ele, cara, ora por mim que eu sou um cego. Aí ele orou por mim e me deu o sermão dele. Um pedacinho de papel escrito assim. Ele pregou 5 horas, mas... E ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, olha, tinha um cego Bartimeu, Jesus está passando, o cego ouve as pessoas falando que era Jesus. Sabe o que o cego começa a gritar? Ei, filho de Davi! Ei, o Deus encarnado! O Deus de aliança! O resumo de Deus! Tem misericórdia de mim! Os discípulos olham e falam assim, cala a boca, Senhor. O homem está cansado, querendo descansar. E Bartimeu não para. A mulher chega para Bartimeu e fala, Bartimeu, você está incomodando, você está dando vexame, você não está nem vendo onde que ele está passando. Mas eu sei que ele está passando. E a multidão, cala a boca desse homem. Isso aí é só um homem passando. E Bartimeu, filho de Davi, me cura. Jesus parou tudo. E foi tocar o único homem daquele lugar que estava enxergando Jesus. Mesmo que cego.
E muitas vezes nós somos essa multidão que acha que já conhece, que tem ele perto e não enxerga. E precisa de um cego de nascença no nosso meio lembrar pra gente que no fundo a gente é cego. Porque tudo que ele já fez na nossa história, a gente ainda duvidar que ele vai fazer amanhã, é uma cegueira. E é dessa cegueira que a gente precisa ser curado. E a minha oração é que ele passe um pouco de terra no seu olho, para arder bastante. Para você ir até uma fonte de água viva, lavar, porque tem que ser água corrente, e experimentar isso. E se enxergar uma nova perspectiva. Bartimeu, ele não calou a boca quando a multidão mandou ele calar, viu, pessoal? Ele tinha opinião. Ele não era todo mundo. Ei, você não é todo mundo. Você pode e deve ter opiniões diferentes. Você pode e deve se posicionar, por exemplo, os solteiros aqui, todos nós, mas os solteiros, guardar o seu corpo em santidade, porque você já tem um amado, um Senhor, um noivo. Se algum homem algum dia terá o prazer de ter com você o que aquele noivo terá, é um benefício dele, mas até que isso aconteça, você já tem dono, dona. Eu, solteiro, já queria a igreja como minha noiva, e você, solteira, já tem o noivo prometido. Isso faz de você uma pessoa santa, prometida em casamento. Me lembro quando eu falei isso para a Priscila, né? Falei, Pri, relaxa, se não casar, você já está casada. Ela falou, não, vem para cima de mim, não. Quero o meu. Quero o meu. Falei, não, carnalidade ou aqui espiritual, né? E ela deu certo. Como que você enxerga Jesus hoje na sua vida? Como você está vendo ele agindo hoje? Como você enxerga Jesus hoje? Você é um cego? Ou você está vendo? E é essa oração que eu te convido a fazer comigo nesse final. E se vulnerabilizar em algum momento aí dentro. Deixar Jesus entrar nesse lugar. Tirar essas cataratas. Né? Eu queria te convidar a esse momento de fraqueza. Porque a pressão do dia a dia tem a tendência de tirar de nós essa percepção que Ele é Deus, que Ele está no governo da nossa história. É tanta coisa, sabe? É tanto boleto, né, gente? É boleto que se renova a cada manhã. Sim ou não? É tanto achismo, tanta coisa, é tanta notícia, que isso vai roubando a nossa possibilidade de enxergá-lo. E a minha ideia é te dar um sacolejo e sair daqui convencido que Ele é o dono da sua história. Bem, Pai, nós nos dobramos a essa consciência. E a primeira coisa que vem ao nosso coração é o pedido de perdão do Senhor de tantos os momentos aos quais te deixamos falando sozinho. Tantos momentos que o Senhor marcou encontros conosco. Que nós te trocamos por coisas tão fúteis, tão banais, coisas tão pequenas. E pior, totalmente acometido da consciência que nós já te conhecemos, já sabemos quem o Senhor é, sabemos a sua história, temos títulos, temos isso, temos aquilo, somos isso e na verdade perdemos a presença consciente de que o Senhor está.
E é isso que nós precisamos recobrar hoje. É isso que nós pedimos ao Teu Santo Espírito para tocar nesses lugares mais escuros da nossa alma, nesses lugares onde os desafios são maiores, os gigantes são maiores, e fazer com que essa consciência de que o Senhor está, que o Senhor é suficiente, que o Senhor é presente. É isso que nós precisamos essa manhã. É isso que nós desejamos essa manhã. Enxergar. Quando o apóstolo Paulo, naquela época, Saulo, caiu, ele precisou ficar cego 3 dias, porque ele achava que enxergava, mas agora ele precisava de uma nova forma de te ver, Jesus. Nos ajude a ver coisas que nós nunca conseguimos perceber sem o Senhor. Se relacionar com nunca antes. Pai, eu oro por alguns irmãos que deixaram de sonhar com a atuação do Senhor na sua história. Eu oro para que os olhos espirituais dessas pessoas sejam abertos. Que elas possam contemplar as tuas promessas. Possam voltar a ter expectativas com a tua atuação, com o teu ser na nossa história. Oh, Jesus. Faz isso em nós, Pai. Faz a gente organizar a nossa vida, a nossa família, nossos recursos com essa certeza do amanhã no Senhor. Queremos te conhecer melhor. Vamos cantar isso. Faça isso, Senhor. Você pode ver.
novos pensamentos, ocupando lugares que antes eram apenas de ansiedades. Novos pensamentos. Isso. Agora perceba novos mapas. Lugares sendo abertos. Direções. Facilitações. Portas. Pessoas. Acessos. Enxergue isso. Isso. Acesse esse lugar de novos sonhos, de novas palavras, de renovo espiritual. Acesse os quartos escuros, acenda a luz. Se veja livre de pecados, de condutas pecaminosas em Cristo Jesus. Te conhecer, Senhor. Te conhecer melhor. Aqueça o nosso espírito. Te damos essa liberdade, Senhor. Escute, quando Deus deu uma visão de um exército para Israel, Ele mostrou um exército todo fragmentado em várias partes, um exército de ossos, homens mortos. Mas Ele disse ao profeta: declare em alta voz: levanta-te, exército. Há realidades da nossa vida, há situações tão fragmentadas da nossa história, que precisamos nos apegar a essa promessa, essa profecia de Jesus e liberar uma nova ordem a esses ossos, para que vida volte a esses lugares mortos, a esses cenários da nossa história, a esses lugares de pensamentos de mal e não de paz. Mas nós liberamos isso e estendemos isso a uma oração para a tua igreja. Que a sua igreja não seja um exército de homens mortos, mas que seja um exército de homens vivos que cumprem uma palavra, uma promessa, uma profecia. Em nome de Jesus, Pai. Que nós saímos daqui essa manhã convencidos que o Senhor é o dono da nossa história. Que o Senhor não perdeu o controle. Que o Senhor está escrevendo os nossos dias, cada um deles, escrevendo e determinando, mesmo antes da nossa agenda existir. Em nome de Jesus. Pai, que essa semente caia num lugar onde a incredulidade não seja mais forte, onde os questionamentos não sejam maiores, mas que seja nutrido pelo Teu Espírito Santo. Agora, para que você tenha força e clareza para registrar essas novas rotas, essas novas palavras, esses novos acessos,
as atitudes pelas quais você deve se posicionar a partir de aqui. Porque se os teus olhos se abriram, se você viu o reino, há uma possibilidade nova. Há um lugar novo. Para que a gente tenha força suficiente para isso. Amém? Sente-se mais uns minutinhos, por favor. Irmãos, nosso momento de dízimos e ofertas, a gente vai dar continuidade ao que a gente tem feito. A gente está trazendo conteúdo da nossa escola, que foi sobre finanças no mês passado, e estamos fazendo um resumo e trazendo para cá para nosso momento de dízimos e ofertas, para abençoar todo mundo, mesmo aqueles que não conseguiram fazer. Então a gente já trouxe a definição dos termos, né, a definição de ganância, a definição de rico, para a gente entender o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Né? Quando a gente está falando sobre dinheiro, a gente precisa entender o que Deus, o que os autores bíblicos estavam em mente quando eles escreveram sobre ganância, sobre riqueza. Né? Então pode ser os conceitos que nós temos hoje e que historicamente mudam ao longo do tempo. Né? E já vimos por que a gente trabalha. Nós não trabalhamos para ficar rico, não trabalhamos nem para se sustentar. Trabalhamos para cooperar com Deus na redenção de todas as coisas, e cada um na sua área de atuação, no seu dom. E aí, semana passada, a gente começou, eu falei que quando leio toda a Bíblia, eu vejo 5 princípios que saltam aos olhos com relação ao dinheiro. E o primeiro deles é o perigo do excesso, que a gente falou semana passada sobre o perigo do excesso. E ontem, eu pensando sobre cura, me veio à mente que a ganância nada mais é do que a gula financeira. Ganância é gula financeira. O que é gula, tradicionalmente? É a gente comer em excesso, né? Beber em excesso. Isso é gula. Glutão. Eu fiz um exercício ontem, muito difícil, eu recomendo que todos façam. Fazer jejum num rodízio de pizza. De graça. De graça. Né? É muito mais fácil fazer um jejum em casa, que às vezes não tem uma comida tão saborosa, é muito mais fácil. Mas no dia que você souber que tem um aniversário, você vai poder comer de graça aquilo que você gosta, imagina, Luiz, rodízio de pizza grátis. Experimenta fazer um jejum nesse dia. É muito mais difícil, gente. Então, o jejum, a gula, o excesso é exatamente a gula pelo dinheiro, né? A gula financeira. É a gente ter, usufruir, acumular mais daquilo que é o digno para a nossa vida. E hoje nós vamos entrar no segundo princípio, que é o princípio da vida leve. Gente, quando a gente for falar de dinheiro, a gente tem que lembrar que a Bíblia nos alerta várias vezes sobre o princípio da vida leve, leveza de vida. E o primeiro texto está lá em Provérbios capítulo 15, verso 16, que diz o seguinte: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. Então é melhor a gente comer frango com quiabo, é melhor a gente comer angu, com tranquilidade de vida, do que a gente ter uma vida atribulada e comer filé mignon todo dia. É muito melhor. Então não faz sentido a gente desgastar a nossa vida para ter uma comida boa, justa às vezes, mas se isso está trazendo inquietação para a nossa vida, não faz sentido. É melhor ter pouco, é melhor ter o básico às vezes, do que ter grande inquietação e ter uma comida muito boa. Provérbios 22, capítulo 4. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias pelo céu. Isso aqui na pandemia ficou muito claro, né? Às vezes a gente tem uma segurança no nosso emprego, carteira assinada, mas aí veio uma pandemia e desestruturou a nossa vida inteira. Para quem já era autônomo, já estava um pouco mais acostumado com isso. Mas para quem tinha uma estabilidade um pouco maior, isso às vezes evaporou. Então, assim, as contingências da vida, as incertezas da vida, elas nos desestruturam às vezes. Então,
A gente não pode esgotar as nossas forças tentando ficar rico. Se o recurso vem, tem que ser de uma forma leve. E eu acredito que existem pessoas que são capacitadas por Deus para multiplicar recursos. Só que isso tem que observar todos esses princípios bíblicos. Tem que ser leve. Tem que ser por uma capacidade natural. A pessoa não pode esgotar suas forças querendo ficar rica. Porque isso não faz sentido. Isso é correr atrás do vento, segundo as palavras do sábio Salomão. Eclesiastes 4:6. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Eclesiastes 5:10. Quando aumentam os bens, também aumentam os que consomem. E que benefício trazem os bens a quem o possui, se não dar um pouco de alegria aos olhos? O sono do trabalhador é ameno, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura de um homem rico não lhe dá tranquilidade para dormir. Assim, descobri que para o homem o melhor e o que mais vale a pena é comer e beber e desfrutar o fruto de todo o seu esforço, que se faz debaixo do sol durante os poucos dias de vida que se lhe dá, pois essa é a sua recompensa. Então, meus irmãos, esse princípio também fala contra uma outra teologia equivocada que existe no meio cristão também, que é a teologia da pobreza. Então, a Bíblia, ela traz um equilíbrio, né? Como o Agur fala lá em Provérbios 30. Pai, não me dê nem riqueza nem pobreza. Então, esse é o resumo da Bíblia. A questão existem pessoas também que não desfrutam nem do básico. E isso é fundamental para uma vida leve. Aproveitar a vida, curtir as coisas boas da vida, mesmo as coisas simples, isso também é justo e é digno para a gente ter uma vida leve, né? Descansar, passear com a nossa família, ter momentos de lazer, isso tudo é importante, né? Mateus capítulo 6, esse é clássico, né? Jesus falando para a gente não se preocupar com a nossa própria vida, com o dia de amanhã, porque Ele sabe o que a gente precisa. Então isso tem a ver com uma vida leve. Nós temos que trabalhar de fato, nos esforçar o máximo possível, mas com o coração descansado. Essa é a diferença. A vida leve não significa pernas para o ar. Nós vamos trabalhar e muito. Paulo falou isso também. Quem não quer comer, não trabalhe. Quem não quer trabalhar, não coma, né? O contrário. Se alguém não quer trabalhar, não coma também. Então a Bíblia também ressalta nosso esforço que nós temos que fazer. Só que esse princípio da vida leve tem a ver com uma inquietação de alma. Estão entendendo? É diferente. A Ana, ela está lá 30 horas no plantão, mas ela está se esforçando fisicamente, mas a alma dela está quieta, porque ela sabe que o pai dela cuida dela. Ela não está ali porque ela é ansiosa de ter recursos. Não. Ela está ali porque ela está cumprindo uma vocação e ela descansa. E se amanhã ela não chegar ali, o pai vai cuidar dela. Né? Esse é o princípio da vida leve. Não é a ausência de trabalho. Pelo contrário. A gente trabalha até, às vezes, muito mais. 1 Timóteo capítulo 6. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente, para quê? Para nossa satisfação. Então Deus também nos provê as coisas para nossa satisfação. Então a teologia da pobreza também não faz sentido. A teologia da riqueza não faz, mas a teologia da pobreza também não. Porque Deus nos dá para nossa satisfação. Então nós temos que aproveitar as coisas boas da vida. E último texto, última aplicação, né? São os tipos de gananciosos. Existe aquela pessoa que guarda para ter demais e existe aquela pessoa que excede no seu uso. Então nós vamos falar nas próximas aulas sobre os outros princípios. Mas o que eu gostaria de deixar claro hoje para a gente é que a vida ela tem que ser leve. A gente não pode esgotar as nossas forças buscando atrás de riqueza. Aquelas pessoas que trabalham com isso e que são vocacionadas para multiplicar riqueza, mesmo essas, têm que ser feitas com leveza. Não pode roubar nosso tempo de comunhão com Deus, tempo com a nossa família, tempo de descanso.
Então não é um trabalhar ininterrupto 24 horas por dia, o ano inteiro. A vida tem que ser leve. E a gente tem que fazer o possível para aproveitar os momentos que Deus nos dá para desfrutar do fruto do nosso trabalho também. Tá bom? Então que Deus nos ajude a tomar cuidado com os perigos do excesso, mas que também que a gente aprenda a descansar nele, a tirar férias. E quando tirar férias, não ficar preocupando, principalmente eu que sou autônomo, e se você for também, você se identifica, nossa, mas se eu tirar férias, não entra dinheiro. Mas já se programa antes. Aí entra a organização financeira também, que a gente falou na aula passada, na escola. Se a gente tiver uma organização financeira, a gente vai conseguir se programar, inclusive, para tirar férias, mesmo os autônomos. Que é uma dificuldade de nós autônomos tirar férias por causa disso. Mas é necessário, a vida precisa ser leve e tem que ter um gosto de vida na boca, como o David fala. Então que Deus nos ajude a não só tomar cuidado com o perigo do excesso, mas também que a gente aproveite os momentos que Deus nos dá para gozar a vida com alegria, com os nossos irmãos, com a nossa família. Tá bom? Deus abençoe a gente. E se alguém quiser fazer contribuições, né, para a nossa caminhada, o sacolinha não sei se está ficando ali, a gente vai procurar. Semana passada a gente não achou. Mas tem a conta da igreja e a gente pode providenciar também. Tá bom? Deus abençoe vocês. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pelo que o Senhor fez aqui, pela semente lançada nesse lugar da nossa vida. Obrigado pelas pessoas que puderam estar aqui e aquelas que nos ouvirão também à distância depois. Que em cada lugar o Senhor possa, de forma singular, tocar esses corações e fazer deles um lugar de visão do Senhor, de proximidade do Senhor. Nos abençoe com um domingo de paz, de alegria em família. Nos dê uma semana boa, para a glória do Senhor na nossa história. Em nome de Jesus. Amém? Um ótimo domingo. Leve alguém para almoçar na sua casa hoje. Faça uma maionese com frango assado.